muito bem-vindos ao Portuga Brasileiro. Esse aqui é um programa exclusivo para contar um pouco sobre a nossa cultura aqui do Brasil e também a de Portugal. Aqui a gente vai falar sobre negócios, vamos falar sobre cultura, vamos falar sobre inovação e também tradições para trazer o melhor dos dois universos, Brasil e Portugal, criando conexões além do oceano. E para estrear o nosso primeiro episódio, eu trouxe aqui um grande amigo, um especialista em marketing digital. Não poderia ser um assunto diferente, até porque a gente está usando as mídias para atravessar o oceano. E eu queria apresentar a vocês meu querido amigo Herbert, especialista em marketing digital. Seja muito bem-vindo. Obrigado, parabéns pelo projeto, pela iniciativa, né? Portuga Brasileiro. Não tenho dúvidas que todos vão ser muito edificados, vão aprender muito com esse canal, né? Eu tenho certeza que o Diego é um grande crivo, né? Na verdade, de escolher profissionais. Então, cara, obrigado por lembrar de mim e me trazer aqui na estreia desse programa. Muito bom. E, Herbert, para começar aqui, eu queria que você contasse um pouco sobre esse mercado do marketing digital que tem crescido muito e você, como especialista, com toda certeza tem grandes perspectivas, não só do presente, mas também do futuro. E eu queria que você compartilhasse um pouco a tua dinâmica, a tua trajetória, como que está sendo a tua percepção hoje e como que você enxerga esse mercado para o futuro, não tão distante, principalmente nesse ano, porque 2025 promete, e eu queria a tua percepção nisso. Até porque futuro em marketing, ele é diferente porque é o que você falou. Às vezes, se a gente fala de 6 meses, 12 meses, né? Um ano já é algo para o marketing que vê-se como muito longe, né? Muito distante. Porque, como a gente está falando, a todo momento mudam as coisas, mudam os cenários. E eu comecei quando não tinha ainda nem essa percepção de rede social, né? Só para você ter noção, como tudo começou. O marketing digital se resumia a e-mails, né? A gente mandava e-mail com a propaganda, né? Era o e-mail marketing. Aí depois surgiu o Google, e aí o Google teve a brilhante ideia de criar o Google Ads. Na época chamava Google AdWords. Então, se todo mundo, né? A lógica era a seguinte, Diego. Se as pessoas pesquisavam no Google para encontrar as empresas tinham que aparecer lá. E aí foi evoluindo, né? Na época o Orkut, veio o Facebook, que o Facebook meio que mudou o jogo, né? Então, de maneira resumida, as pessoas migraram para ter um Facebook. Tendo o Facebook, elas obrigatoriamente, as empresas tinham que estar lá. Então, o marketing digital, ele tem essas duas grandes vertentes. Tem as ferramentas de busca, tem as ferramentas de redes sociais e tem as ferramentas mais diretas. Então, como eu enxergo? A gente, hoje no Brasil, acredito que em Portugal também, a gente consegue olhar muito para fora do Brasil, para os Estados Unidos, porque lá a gente tem uma noção de futuro. Porque como lá já está mais evoluído o digital, então tudo que aconteceu lá, naturalmente vai acontecer. Por exemplo, a estratégia de vender infoprodutos, vender cursos. Chegou nos Estados Unidos, foi aquela febre, foram criando fórmulas, formatos. Quando veio para o Brasil, muita gente ficou milionária com isso, ganhou muito dinheiro. A gente tem até uma placa aqui no estúdio, né, dos nossos resultados. Então, o que aconteceu foi isso. O futuro hoje é cada vez mais as pessoas conectadas, né, nesse dispositivo aqui, e isso nos força, como empresários, a descobrir estratégias para aparecer para as pessoas enquanto elas estiverem com esses aparelhos nas mãos. Então, tem muita coisa muito promissora por aí, entendeu? Isso é interessante porque eu tive a oportunidade de visitar Portugal 2 vezes, né? E eu, por ter aquela veia empreendedora e enxergar como que funciona o empreendedorismo, como que se aplica tudo que a gente tem de aplicação aqui no Brasil, que são pontos positivos, né? E você buscar uma identificação em outro país, eu percebi muito essa questão do marketing digital, por exemplo. Então, conversando com pessoas nativas mesmo, eles não têm essa percepção, essa visão completa
de como que essa ferramenta ela ajuda nos seus negócios, em diversas áreas, seja a área que for. Por exemplo, hoje a gente vê muito aqui o meio de restaurante, que lá eles chamam de restauração. Então aqui o pessoal tem investido em vídeos, em conteúdos, em trazer algo novo para os seus clientes, para se conectar com o seu público. E meio que ainda essa visão meio que está deturpada. Não só para Portugal, mas também aqui no Brasil. Então muitos, eu acho que deixam de aproveitar essa grande oportunidade que a rede social dá, as mídias sociais, elas proporcionam e poderiam estar se beneficiando muito mais. Então, hoje, por exemplo, e você trabalha muito isso dentro das suas redes, que é a geração de conteúdo, né? Então, assim, veio numa frequência muito grande ali aquela questão do tráfego pago, teve um boom muito grande em relação a isso, formou muitos gestores de tráfego, e hoje a gente já vê as mídias sociais mudando muito dentro dessa perspectiva. Como que está a sua visão nesse momento que a gente está hoje, que é a geração de audiência, que hoje é o que é mais falado dentro das mídias sociais? Como que está a sua percepção dentro desse ponto? Hoje as pessoas, como eu disse, né, tudo parte da seguinte questão: a pessoa ela consome muito conteúdo. Só para a pessoa dar um Google aí, o brasileiro hoje é um dos países, né? O Brasil hoje é um dos países que mais ficam na internet, mais ficam online conectados. E consumindo todo tipo de conteúdo, não só... Um dos problemas que acontece com as empresas é ela achar que ela vai conseguir alcançar o cliente dela só produzindo conteúdo sobre ela. E a rede social, ela tirou meio que o poder das grandes mídias e hoje as pessoas ainda querem vir com essa mentalidade. Pô, eu lembro eu criança assistindo Globo, assistindo aqueles filmes, Supercine, Tela Quente, cara, que você era obrigado a assistir e no máximo no comercial ali você levantar, ir no banheiro, voltar, mas não tinha muito o que fazer. E hoje na rede social é diferente. A rede social ela identifica se a pessoa está aqui navegando e ela quer ver conteúdos sobre restaurantes, ela não quer ver oferta de preço, ela quer ver curiosidades sobre um prato, ela quer ver coisas que vão, de certa maneira, entreter, distrair ali, prender a atenção. Existe também o fator influenciador, porque o influenciador ele sabe produzir um tipo de conteúdo, né? Um exemplo, a pessoa chama um influenciador para ir no restaurante dela, ele já vai produzir o conteúdo com uma outra ótica. Uhum. Então, como eu vejo hoje essa produção de conteúdo? Eu vejo que as empresas que estão vendendo muito são as que sabem produzir conteúdos. E não é só o conteúdo de venda, não é só tráfego, né? Aqui no Brasil, hoje a gente já está numa outra fase, né? A fase que a gente está no Brasil é hoje que todas as empresas já têm acesso às ferramentas. E hoje quem está ganhando é quem sabe utilizar melhor, quem sabe não só faz o tráfego, mas também sabe usar o tráfego de maneira mais assertiva, tem uma ferramenta para gerenciar os leads, tem uma ferramenta para cuidar dessas pessoas, porque gerar o tráfego, trazer pessoas hoje é muito fácil. É a coisa mais fácil do mundo, é você abrir uma rede social, apertar o botãozinho de promover ali, de impulsionar, e você basicamente já tem tráfego. Então hoje eu enxergo isso, que o empresário que deixa essa ferramenta de fora dentro do negócio dele, cara, ele está perdendo muito dinheiro, e não só a venda direta. Porque, vou dar um exemplo, né? Nós que somos casados, né? Às vezes a nossa esposa chega pra gente com uma ideia assim, poxa, a gente vou dar um exemplo, né? Você foi para Portugal. Eu tenho certeza que foram várias mensagens subliminares de conteúdos sobre Portugal, influenciadores e pessoas que às vezes aparecem naquela primeira vez e você fala assim, legal aqui, um lugar bem legal em Portugal. Aí o algoritmo entende que você quer saber de Portugal e começa a te mostrar, e aí é você, sua esposa, daqui a pouco você fala, cara, a gente bem que podia ir para Portugal. Sim. E você começa a fazer planos. Então a rede social, ela não é só aquela venda direta, ela também é uma influência de longo prazo, Sim, entendeu? meio que uma construção de ideia, né? Construção, isso aí. Isso é interessante, Webert, porque você falou muito sobre a questão da venda em si, né? E eu acho que, além de ter a venda, que é muito bom para qualquer negócio, existe muito a questão do posicionamento, né? A gente tem visto muito aqui no Brasil a questão
da marca pessoal, da construção de autoridade. Então isso eu acho que tem sido uma grande sacada, eu acho que o pessoal poderia explorar isso melhor e eu queria que você falasse sobre esse assunto até para as pessoas que estão nos ouvindo que quer iniciar nessa questão do marketing de conteúdo, de como que ela pode gerar um conteúdo mais assertivo, porque o pessoal às vezes tem uma visão muito complexa da coisa, né? É como se, eu preciso ter a melhor câmera para fazer um conteúdo, eu preciso ter um melhor microfone para fazer o conteúdo. E muitas das vezes a pessoa procrastina uma coisa que ela poderia estar gerando conteúdo agora. Uhum. E gerando autoridade agora dentro do assunto que ela é especialista. Então, fala um pouquinho sobre isso. Eu vou... Se ficar muito tom de aula, você me interrompe, tá? Mas, por exemplo, vamos começar do zero. A pessoa que vai começar a produzir conteúdo, né? Ela... Primeiro, sobre qualidade. Hoje, qualquer celular, ele tem uma câmera boa. A gente fala muito do iPhone, porque de fato hoje é o melhor dentro do critério também facilidade, né? O iPhone ele é projetado para o cliente final. Mas vamos dizer que o cara não tem um iPhone, ele tem um mais ou menos. Ele só precisa de uma boa iluminação, para começar, uma boa iluminação. Isso você tem à luz do dia. Porque o problema é que as pessoas que têm um celular inferior, às vezes ela fala, não vou produzir, porque ela quer produzir à noite, no escuro e andando. Então o celular não tem uma boa estabilidade, não tem então não adianta. Então vamos pensar na seguinte maneira. Vai para um lugar bonito, um ambiente aberto, coloca o seu celular e grava o seu vídeo ali. Hoje tem ferramentas que limpam o áudio ali, se for gravado, mas a gente tem uma ferramenta, a gente tem hoje está vivendo um momento hoje na produção de conteúdo que eu brinco que é o cinema mudo voltando. Uhum. Porque antes, na era que o YouTube era pico, realmente o cara que tinha a melhor câmera falava melhor, produzia melhor. Hoje não, as pessoas fazem vídeo que elas não falam nada. Por exemplo, eu esqueci o nome dele, cara, aquele francês que viralizou e foi um dos maiores no TikTok só fazendo isso aqui, ó. Sei qual que é. Depois coloca aí em algum lugar a edição. Ou seja, provou para todo mundo que se você montar a estrutura correta e reagir àquela estrutura ou se fazer alguma coisa, você já tem uma produção de conteúdo. Vamos pegar um exemplo, a gente falou de gastronomia, o cara que tem um restaurante, ele só precisa pegar os pratos, os produtos que ele tem e adequar o formato. Então ele pode colocar um link com 3 pratos e fazer uma transição rápida, que hoje, gente, olha só, existe um aplicativo, fazer uma propaganda gratuita para ele, chamado CapCut, né? CAPCUT. Ele por ele ser de uma grande rede social, como o TikTok, ele tem dentro dele uma aba chamada Templates. Então, ele já te entrega modelos de assuntos e vídeos que já estão em alta. Então, você vai pegar lá, aí ele vai mostrar assim... eu dei uma aula há pouco tempo numa empresa chamada Romanel, e era uma palestra, e dentro da palestra eu falei assim, hoje eu vou ensinar ao vivo a fazer um vídeo, igualzinho a esse. E aí todo mundo ficou assim, não acredito. E eu peguei e falei assim, olha só, o vídeo ele já mostra lá, é um vídeo que vai ser composto por 10 microvídeos de 3 segundos. Então a pessoa vai só precisar fazer 3 segundos de um prato aqui, 3 segundos aqui, 3 segundos dando uma garfada, etc e tal, jogou no CapCut e ele faz todo o trabalho para você. Então, esse é o primeiro ponto. Produzir conteúdo hoje é muito simples, muito fácil. Outro ponto que você tocou, posicionamento. Isso também influencia. Porque você vai para a rede e você quer atingir um público diferente, mais específico, aí entra a questão do posicionamento. Porque se eu sou, né, vou pegar um exemplo, você entre as suas empresas, você tem uma empresa que atende a área, vamos lá, contabilidade. Aí você quer como cliente, empresas que têm, sei lá, 10, 15, 20 funcionários, e não o cara que está começando. Mas se eu abrir o seu Instagram, você está falando assim, ó, hoje eu vou mostrar a importância da contabilidade para a sua empresa. O cara que está começando vai fazer sentido, porque ele está pensando se paga ou não paga o contador, está pensando se ele acha ou não acha o contador mais barato. Mas o cara que já tem um contador, ele está querendo uma outra coisa que você sabe. Talvez está querendo reduzir a carga tributária, está querendo
lidar melhor com os funcionários, ele está com outras demandas. Então parece óbvio isso, mas as empresas querem ensinar coisas básicas e trazer o cliente de alto padrão. E não faz Sim. sentido. A forma como você fala, a forma como você se veste, no caso nos vídeos, a forma como você posiciona o seu cenário, tudo isso vai influenciar para que eu atraia e me posicione melhor para atrair um cliente melhor. Sim. Isso é um fato. Entendeu? Sim. E isso, além de se tornar uma grande ferramenta, né, de comunicação, isso também linka muito com a imagem que a gente quer passar através dessa comunicação, né? Então, a gente tem várias formas de comunicar o que a gente está fazendo e o interesse que a gente tem de vender algo, seja um serviço ou um produto. Mas também a forma que a gente precisa investir tempo e dinheiro também. Às vezes, investir em uma fotografia, investir em uma vestimenta, às vezes traz uma ideia diferente de uma coisa que às vezes não é um custo muito alto que a gente pensa, né? Sim. Há uma boa iluminação, ter esse entendimento. Hoje, consumo de conteúdo para isso é muito grande. Então, o YouTube mesmo, se você colocar lá, quero fazer a gravação de um vídeo através do celular, você já vai ter um conteúdo específico te ensinando como fazer aquele vídeo e ter uma qualidade melhor. Então, acho que não tem porquê, em outras palavras, a gente não utilizar dessa ferramenta e desses benefícios que hoje a própria internet, a própria tecnologia traz. Sim. E um detalhe que eu sei que é um detalhe que você gosta muito e tem estudado muito nesse período, que é a inteligência artificial. Então, assim, hoje, além de tudo que a gente falou com a inteligência artificial, aí que não tem porquê a gente não utilizar todos esses meios para produzir tanto conteúdo, gerar autoridade, gerar conexão. E um outro ponto que eu acho que é extremamente importante, que é a questão do tráfego. O pessoal às vezes confunde, acha que você atrair clientes é a mesma coisa que vender. E são coisas totalmente diferentes. Então, por exemplo, você às vezes vai atrair cliente, mas se você não tem um método qualificador para qualificar esse cliente, para fechar um processo de venda e ter um time, vamos dizer assim, que possa entregar isso, às vezes você não vai conseguir exercer uma venda. Sim. E eu estou falando esses dois elementos porque eu sei que a inteligência artificial ela traz isso e você tem uma ferramenta que é de WhatsApp. Eu queria que você falasse um pouco sobre a tua percepção da inteligência artificial e sobre essa ferramenta também. Assim, sobre a inteligência artificial, sem dúvida daria, sei lá, no mínimo uns 5 episódios aqui, se a gente for destrinchar por áreas, né? Vamos falar dessas duas áreas aqui, a produção de conteúdo e a parte de segmentação, estrutura e qualificação de leads. Sobre a produção de conteúdo, existe esse fator. Se a pessoa não tem ideia, né? Vamos pegar aqui um exemplo de um negócio, talvez, sei lá, a gente está falando muito de restaurante, né? Vamos falar de restaurante. Hoje você pode simplesmente entrar numa inteligência artificial dessa e digitar. Me sugira algumas ideias de conteúdo para produzir para um restaurante. Ok, ela vai fazer algo um pouco genérico, que a gente chama? Vai. Você pode tirar uma foto do seu cardápio, uma foto do seu cardápio, e pedir para, com base no seu cardápio, quais são os conteúdos que ela... Ontem nós estávamos jantando com um casal e eles comentando, né, o método que eles fazem para gerenciar o financeiro. Inclusive, falei do BPO financeiro. Aí eles falaram assim, cara, a gente tem um grupo para cada situação dentro das nossas empresas. Por exemplo, o grupo só de insumos. Então, ela compra, aí na pressa tira a foto e vai jogando naquele grupo. Aí eu falei assim, olha só, você podia fazer isso no ChatGPT. Aí ela, mas eu acho que não seria tão interessante. Eu falei, vamos fazer um teste? Aí nós estávamos no restaurante, cada um comprou um negócio, aí pegamos a nota, fotografamos. Aí fotografamos. Falei assim, aí no final eu coloquei pro ChatGPT assim, cara, faça a soma dessas notas para mim. Aí ele somou. Aí eles, não acredito. Aí foram lá, conferiram. Cara, bateu. Eu falei assim, pode ser melhor? Pode. De todas essas notas, quantos foram cafés? Aí eu falei assim, cara, olha só, você tem... Aí ela, mas e agora? Eu falei assim, agora você pode pedir para ele planilhar. Transforma isso em uma planilha. Como que você quer a planilha? Aí ela ficou louca. Então, assim,
A inteligência artificial ela é ilimitada. Para produção de conteúdo, você pode fazer dessa maneira como eu estou fazendo. Não é o aconselhado se você já tem um negócio. Se você já tem, aliás, se você já tem um negócio, já tem alguém fazendo a mídia, você já faz mídia com muita frequência, porque a IA vai te dar umas coisas muito genéricas. Mas para quem está começando do absoluto zero, vale muito a pena. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, a estratégia de produção de conteúdo e tráfego vai gerar lead, né? Lead, para quem não sabe, é um potencial cliente, uma pessoa que viu a sua propaganda e ela vai clicar para saber mais sobre a sua empresa. Só que é o que você falou, vai acontecer que em dado momento ela vai ter muitos leads em vários níveis, um que já entende o serviço dela, um que não está nem tá ali por engano. Então, como que eu faço para gerir tudo isso? Primeiro ponto, ter um autoatendimento. Assim como existem os caixas eletrônicos, né? Nós pegamos uma inteligência artificial e colocamos dentro do WhatsApp do cliente para que ela faça esse primeiro esse primeiro filtro ali. Então, não vou pegar o meu caso. Eu preciso saber qual o poder de investimento da empresa. E não adianta, se eu colocar um formulário lá, a pessoa preenche errado, ou às vezes ela sabendo que o formulário vai levar ela para um negativo, ela vai preencher mentindo ali. Vai falar, eu quero investir mais de R$3.000. E aí, quando a gente pega o telefone e liga, não, R$3.000 não, acho que eu preenchi errado. Sim. Então, isso gastava muito tempo do meu comercial. Então, eu falei, se eu tiver uma pessoa artificial que converse com o cliente no primeiro momento, e o que é melhor, né? 24 horas, porque nós somos empresários. Sim. A gente olha o celular 10 horas da noite. E era o horário que o meu comercial estava off, né? Então, quando eu acordo, eu olho o meu WhatsApp e já tem interações ali respondidas. E hoje esse é o primeiro ponto, a pessoa ter uma ferramenta para atender o seu cliente inicialmente. Segundo, ter um CRM. A gente já conecta com o CRM para ela entender em que estágio está o lead, o que foi falado, o que foi dito, para que você consiga tomar decisões, entendeu? Isso com a própria inteligência, né? Com a própria inteligência artificial. Ela organiza esses leads para você e ela é igualzinho um funcionário. Às vezes você fala assim, mas o que ela pode fazer? Você que determina. Existe um setup que a gente faz, que é a configuração inicial, que você vai dizer. Você fala assim, olha, eu quero que a minha IA ela se comporte da seguinte maneira, ela atenda o cliente até esse nível, não passe daqui. Eu preciso saber essa e essa informação. Se ele falar isso, eu quero que você mova ele para esse ponto do atendimento. Se ele quiser, a nossa, inclusive, ela é conectada com o Google Agenda, então se o cara falar assim, eu quero uma reunião presencial, e ele preencher os pré-requisitos, por exemplo, no meu caso lá, se ele tem, a partir de R$3.000 de investimento, ele já preenche o requisito de ter um produto que a gente tem. Então, ela já habilita a função, quer agendar uma reunião? E ela vai lá, confere meu Google Agenda e já agenda a pessoa dentro do dia e horário que foi determinado. Então, assim, eu tenho hoje uma funcionária que atende 24 horas por dia, faz todo o crivo, faz todo o processo para mim, entendeu? E eu só entro na fase final porque eu quero. Se eu não quisesse, se eu falasse assim, eu quero só entrar na venda fechada, eu também poderia enviar um link, mas eu ainda quero fazer desse formato. Legal. E isso é interessante porque se aplica em todos os segmentos, né? Sim. Não é só na questão do marketing, né? Mas também se aplica na questão do restaurante, que lá em Portugal eles chamam de restauração. Entendi. Na contabilidade, lá em Portugal o contador é contador de não tem os caras que trabalham em luz ali? Da Light, contando quilowatts, né? Entendi. Lá é contabilista. Então, assim, tem vários segmentos que podem ser utilizados e isso acelera muito, não só a questão do atendimento, eu acho também que isso aqui no Brasil tem muito, e eu acho muito legal, que é a questão do pensar no cliente do início ao fim. Então, hoje uma inteligência artificial, qual é o sentido que ela tem para uma empresa? Agilidade, você se coloca na frente dos seus concorrentes, você às vezes está ali e
você responde uma mensagem mais rápido do que o seu concorrente, que às vezes nem vai responder, isso já gera uma percepção diferente no teu cliente. Então, eu acho que são modelos assim que são muito agregadores dentro de qualquer negócio, de qualquer segmento, e funciona muito bem. Porque o tráfego pago, ele faz isso. Por exemplo, vamos pegar aqui um cenário onde você está concorrendo com 10 empresas. Você oferece, sei lá, um serviço de... Vou pegar aqui um exemplo. Vamos falar um estúdio, né? Você oferece um estúdio de podcast. Aí apareceu o anúncio para mim e eu clico e vou no WhatsApp. 10 horas da noite. O que vai acontecer? O estúdio não vai me responder porque são 22 horas. Mas a meta, que no caso o Instagram, ele vai olhar e vai falar assim, bem, o Herbert clicou em um anúncio de podcast, ele se interessa, ele busca na base todos os outros anunciantes de podcast que correspondem ao critério de localização e mostra. Por isso que às vezes a gente está navegando e fala, cara, começou a aparecer toda hora. E aí quem vai ganhar? Quem responder rápido. Exatamente. Ou, no primeiro critério, tá? Responder rápido. Segundo critério, ter um processo. Porque eu já passei por essa experiência de você enviar uma mensagem para uma empresa, ela falar assim, ela até responder, mas ela não tem um processo comercial básico do tipo, o que eu preciso saber sobre você para que eu te passe uma proposta? Aí às vezes fica uma pergunta ampla, você pode me falar um pouco sobre o seu projeto? Aí eu falo, eu tenho um podcast. Sendo que ela poderia falar assim, pô, perfeito. Eu vou te passar um orçamento, só gostaria de entender se você prefere gravar final de semana ou dia de semana. Para você faz mais sentido manhã, tarde ou noite. Porque aí ela vai me conduzindo para o fechamento. Isso é responsável por, sei lá, 80% dos fechamentos. Porque captar lead, a minha equipe, eu tenho uma empresa de marketing, nós somos especialistas, a gente consegue captar lead de qualquer segmento, de qualquer setor. Mas quando a gente senta com as secretárias antes que ainda estão implementando ou não implementaram o nosso sistema, a gente senta, vai olhar as conversas. Cara, boa parte dessas conversas morrem por falta disso. E aí quando você vai conversar com a secretária ainda justifica, fala assim, não, mas como que eu ia passar o preço se eu não sabia isso, isso e isso? Tá, mas você tem que prever isso antes de criar o tráfego. Porque eu estou colocando... a Globo, né, no Brasil é muito forte. Então a gente sempre usa essa ilustração, mas imagina que você ganhasse 15 segundos no intervalo da novela para vender qualquer produto. Se você não tivesse, no mínimo, um WhatsApp bom com processo, você ia perder, porque o lead em 2 horas, 3 horas, 4... Eu acho que até em 8 horas ele está quente. Passou de 8 horas, ele já começa a esfriar. 24 horas depois, ele vai começar já a te dar desculpas e não vai fechar por causa dessa questão, entendeu? E dependendo do segmento, a velocidade disso é até mais rápida, né? Por exemplo, na área do consumo ali, que você vai comprar uma camisa, vai comprar um tênis, se você não tiver esse time bem ajustado, isso aí automaticamente você perde mercado. Muito. E hoje as empresas, as grandes marcas, hoje elas se posicionam dessa forma. Então ela tem um marketplace muito ajustado, aonde consegue ali falar assim, não, olha, eu tenho esse produto, por que você não vai comprar comigo? Em outras palavras, ela já fecha quase que você do início, meio e fim, para exatamente só dar um clique ali e fazer a compra. Você quer pagar como? Aqui, lá em Portugal eles não utilizam muito a questão do cartão de crédito, né? Mas aqui no Brasil a gente tem esse fator. Então, você vai pagar como? É boleto, Pix ou você vai pagar diretamente no cartão? Então, isso é muito legal, isso é muito interessante, porque isso faz com que a gente se posicione e use. Acho que essa que é a grande sacada. Você usar a ferramenta ao seu favor. Sim. Que aí o pessoal fica com aquela nebulosidade, né, na mente, que achando que vai roubar trabalho, vai substituir pessoas, e na verdade a gente poderia ter um pensamento diferente, que é usar isso ao nosso favor, né? Porque eu acho que às vezes eu fico pensando, né? Eu vejo algumas pessoas conversando sobre inteligência artificial e falando assim, nossa, a inteligência artificial ela consegue fazer um desenho. E eu lembro lá em 2005, talvez, quando eu estava fazendo curso de informática, que a gente na frente do computador também tinha a mesma reação. Falava assim,
caramba, agora eu posso fazer um desenho no computador. Então, a gente está assustado agora, mas daqui a 5 anos, a gente vai falar assim, caramba. Então, a lógica é a seguinte, não é que ela vai tomar, ela vai substituir a sua função básica e ela vai precisar de alguém que faça essa gestão dela. Eu acho que em toda a revolução que aconteceu, a industrial, etc., foram mudando mesmo alguns comportamentos. Agora é aproveitar e fazer uso. A inteligência humana é o que faz a parada acontecer. Assim. Você que vai olhar para a ferramenta e extrair. Então, se todo mundo tem acesso à mesma ferramenta, quem vai ganhar? Quem usa melhor a ferramenta. Ponto. Isso é fato, entendeu? Agora, Herbert, a gente vai para a última pergunta e eu queria que, na verdade, se você trouxesse dentro de tudo que a gente falou aqui, né? Como o intuito desse programa, o Portuga Brasileiro, é conectar Brasil e Portugal, que tem as suas origens e a sua essência, né? Com grande influência histórica. Eu queria que você desse o teu ponto de vista de como que você enxerga, por exemplo, o marketing digital para Portugal. Você acha que tudo isso que a gente falou, dessas ferramentas, do posicionamento, da forma que hoje o Brasil tem feito muito, isso também se aplica a Portugal ou em outros países? Como que está a sua percepção em relação a isso? Então, com toda certeza vai chegar, né? E aí, talvez nesse momento a gente tenha assistindo a gente vários tipos de pessoas. A pessoa desde a mais conservadora que fala, não, o hábito do português é diferente, o hábito do brasileiro talvez é mais para esse perfil. E a gente está analisando só uma perspectiva do formato que é. Por exemplo, o brasileiro, é claro, o brasileiro vai dançar, vai brincar, vai fazer vídeo na rua, vai fazer vídeo em todo que é lugar. Talvez o português não vai fazer esse formato, mas a questão é que, ainda assim, ele vai utilizar esse veículo. E tudo parte do consumidor, né? Nenhuma empresa quer sair abrindo canais de comunicação, porque para manter isso vivo tem um custo, né? Se você antigamente eu anunciava, eu sou desde a época do outdoor, do panfleto. Então eu tenho outdoor, é um custo, eu tenho panfleto e panfleteiro. Eu tenho carro de som, tenho combustível, o carro de som, uma vinheta, etc. Eu tenho, enfim, a cada canal que você vai criando são mais canais para você gerenciar. E ninguém quer agora migrar a sua verba. Só que a questão é, o usuário vai se conectar e ele vai cada vez mais demandar produzir conteúdo. Vamos pegar um exemplo? Boa parte dos conteúdos que viralizam na internet são conteúdos que vieram da TV. Então, se talvez o português ele assiste algumas programações na TV e, sei lá, de repente um apresentador famoso português, ele vai lá e fala, comete alguma gafe, comete algum erro, fala alguma coisa política, polêmica, onde o público que assiste aquele programa vai se expressar. Vai ir para uma rede social. Exatamente. Então, o público vai para a rede social e, como eu disse, a rede social ela tem pilares. Existe o pilar informação, que é, sem dúvida, o maior, mas existe muito forte o pilar entretenimento, né? Nós não somos seres que gostamos somente, né? Quando a gente vai fazer propaganda aqui no Brasil para uma grande empresa, às vezes eles falam assim, mas o nosso público é um público de alto padrão, como se o público de alto padrão não fosse num show de stand-up, não assistisse uma comédia, não gostasse de piada, não gostasse de entretenimento, não tivesse filho, não tivesse família. Então, o que vai acontecer é o seguinte, os portugueses eles vão começar a olhar para isso aqui e começar a se conectar com outras pessoas, começar a ver notícias do Brasil, começar a ver notícias de Portugal, começar a ver notícias da Europa como um todo. Então, vai acontecer que o consumo vai aumentar. E aí, imagina, vai começar assim, imagina um restaurante português que tem ali a sua... Vamos lá, ele tem ali... Ele já é tradicional e ele é maravilhoso, ele é incrível. E, de repente, o que acontece? Surge um restaurante pequenininho, mas que é muito bom em mídia. O que vai acontecer? O grande não tem mídia.
tem o melhor produto, mas não tem mídia. O pequeno tem muita mídia, porque como que um pequeno chega no patamar do grande? Estruturalmente, ele não tem como. Às vezes o grande está dentro de um bom ponto, já tem muita tradição. Então, o pequeno, né, o Silvio Santos falava isso, o melhor é o segundo colocado, porque o segundo colocado ele está ali o tempo inteiro na ativa e ele não está com aquele peso de ser o primeiro ali e ficar tentando se manter. Ele está só na segunda posição batendo. Então, o seu cliente vai ficar na rede social. No Brasil já são 4 horas, em Portugal já vai chegar em 3 horas e já. Então, são 3 horas praticamente que o seu cliente fica aqui, ó, deitado ali na cama, vendo isso. As pessoas mais idosas que estão em casa, que antigamente, né, ficava só assistindo uma novelinha, agora já aprenderam a fazer videochamada com seus parentes. Então, isso vai familiarizando a pessoa com esse aparelho e automaticamente as empresas vão precisar estar presentes aqui. Fato, entendeu? Maravilhoso, Herbert. E eu queria que você deixasse, você falou que tem uma empresa de marketing, você atende também em Portugal, faz com que como que essas pessoas lá em Portugal podem também se conectar com você. Deixa as suas redes sociais, acho que vai ser legal para conectar Legal. E criar esse ambiente sem fronteiras, Show. Além do oceano que a gente está produzindo aqui no Brasil. E em breve, estaremos em Portugal. Isso aí. Inclusive, a gente está falando de negócios, empresas, mas também tem a área do infoproduto, né, que Exatamente. a gente pode explorar em outra ocasião. E eu toquei nesse ponto infoproduto porque a gente atende no mundo todo. E tem um caso mais recente que eu quero trazer, que é do Jaderson. Eu estou olhando para o livro dele, inclusive, que é um brasileiro que foi para a Nova Zelândia e ele criou vários infoprodutos, onde ele ensina, né? E às vezes um português ele fala assim, nossa, quando o brasileiro vem para cá, para Portugal, ele sempre tem esses desafios. Imagina se ele quisesse produzir, falar sobre a cultura portuguesa, falar sobre como, né, essa questão que você falou do contabilista, do restauração. Uma espécie de dicionário português. E várias outras coisas. E nem sempre são coisas sérias. Você pode produzir um curso até com base bem leve, falando, olha, o brasileiro quando vem para cá, aqui, ó, isso aqui que você vai ter que aprender, isso que você vai fazer. Então, assim, ó, eu atendo no mundo todo, meu @ é Herbert Silva Web e tenho da minha empresa Arca com K Consultoria. E eu estou disponível para fazer qualquer projeto relacionado a isso, inteligência artificial, infoproduto. Em breve o Diego vai estar aí presencialmente com vocês, talvez tocando o Portuga Brasileiro aí de Portugal. E vocês já podem iniciar o processo de vocês contratando a nossa empresa daqui. Nós conseguimos, através de briefing, anunciar só em Portugal, né? Uma empresa de Portugal anuncia só em Portugal. Enfim, nós estamos disponíveis para te atender, para criar o seu infoproduto, para criar seus materiais e conta comigo. Muito bom. Herbert, eu queria te agradecer pela sua presença. Esse conteúdo, com toda certeza, é um conteúdo que é fantástico. Eu, particularmente, amo marketing digital e sou um consumidor nato, entre aspas, do seu conteúdo lá na internet. Então, vale muito a pena seguir o Herbert. E eu também queria te convidar a seguir a produtora Cajá Audiovisual, que está sendo a produtora desse episódio e também do Portuga Brasileiro. Então você tem essa grande oportunidade de seguir a produtora Cajá Audiovisual e também seguir a rede social Portuga Brasileiro e também a minha rede social, sou o Diego Brandão. Lá no Instagram você pode ter acesso também como que a gente trabalha aqui no Brasil, tanto as empresas que eu faço parte, e você ter acesso aí a todo esse movimento que a gente tem gerado aqui, e com toda certeza você vai se beneficiar muito desses conteúdos e vai ser uma grande oportunidade aí para que você tenha acesso e coloque em prática também aí em Portugal e também aqui no Brasil, se você está assistindo a gente aqui do Brasil. Então, eu queria finalizar esse episódio te agradecendo imensamente pela sua participação e ficamos por aqui. Até o próximo episódio.